nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo carrega 5 títulos régios que revelam sua identidade completa e seu propósito eterno. Rei dos judeus proclamado em seu nascimento e morte. Rei de Israel profetizado pelos profetas. Rei dos reis, inscrito em seu manto. Rei sobre toda a terra, conforme Zacarias declarou. E Rei da glória cantado no Salmo 24. Cada título não é mero ornamento teológico, mas revelação progressiva de quem ele realmente é e do que ele veio fazer. Primeiro como Redentor humilde, depois como soberano absoluto. O que você está prestes a descobrir não é teologia abstrata, mas verdade bíblica sólida, que mudará completamente sua compreensão sobre a pessoa de Cristo e seu reino vindouro. Escreva nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo agora. Inscreva-se e deixe seu like para não perder esta revelação bíblica poderosa. Vamos mergulhar nas Escrituras. A Bíblia não desperdiça palavras nem usa títulos aleatoriamente quando se refere a Jesus Cristo. Cada nome, cada título, cada designação carrega peso teológico profundo e revela dimensões específicas de sua identidade e missão. Enquanto o mundo moderno vê Jesus como simples profeta, mestre moral ou figura religiosa inspiradora, as Escrituras o apresentam consistentemente como rei legítimo com autoridade absoluta sobre Israel, sobre todas as nações, sobre toda a criação visível e invisível. Estes 5 títulos régios não são invenções da igreja primitiva, nem desenvolvimentos teológicos posteriores. Estão tecidos através de toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, formando um tapete profético que revela o plano eterno de Deus de estabelecer seu reino através de um rei davídico, que governará para sempre. Mas aqui está o que muitos cristãos não percebem. Estes títulos não descrevem apenas quem Jesus será no futuro milênio, mas quem ele já é agora mesmo, esperando ser coroado não apenas externamente sobre as nações, mas internamente no trono do seu coração. Cada título traz implicações práticas para como vivemos hoje sob seu senhorio. Quando compreendemos biblicamente quem ele é como rei, nossa adoração se aprofunda, nossa obediência se fortalece e nossa esperança se ancora na certeza profética de que este rei, um dia, reinará visivelmente sobre toda a terra restaurada. Inscreva-se neste canal agora e curta este vídeo para fortalecer seu conhecimento bíblico. Vamos ao primeiro capítulo sobre Jesus como Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. O título do nascimento e da morte. O primeiro título régio que as Escrituras atribuem a Jesus é Rei dos Judeus, e é profundamente significativo que este título apareça especificamente em 2 momentos polarizados de sua vida terrena: seu nascimento em Belém e sua morte no Gólgota. Em Mateus 2:2, os magos do Oriente chegam a Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Note que eles não perguntam sobre alguém que seria rei no futuro, mas sobre aquele que nasceu rei, realeza por nascimento, não por conquista ou eleição. Isto aponta para sua natureza divina e seu direito legítimo ao trono de Davi por linhagem sanguínea através de Maria e José, ambos descendentes diretos do rei Davi, conforme as genealogias de Mateus 1 e Lucas 3 meticulosamente documentam. Herodes, o rei títere romano, ficou profundamente perturbado com esta notícia, porque reconheceu imediatamente a ameaça política que um verdadeiro rei dos judeus representava para seu trono ilegítimo. Sua reação violenta, ordenar o massacre de todos os meninos de Belém, menores de 2 anos, registrado em Mateus 2,16, demonstra que ele levou este título a sério, não como mera designação religiosa, mas como reivindicação real de autoridade governamental. Os principais sacerdotes e escribas consultados por Herodes sabiam exatamente onde o Messias rei deveria nascer, citando Miqueias 5:2. E tu, Belém Éfrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O nascimento em Belém não foi acidente geográfico,
mas cumprimento profético preciso de uma profecia feita 700 anos antes. 3 décadas depois, este mesmo título reaparece dramaticamente durante o julgamento e crucificação de Jesus. Em João 18:33-37, Pilatos interroga Jesus: És tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus é reveladora: O meu reino não é deste mundo. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus não nega sua realeza. Ele a confirma, mas esclarece sua natureza atual. Seu reino, naquele momento, não era político-militar como os judeus esperavam, mas espiritual, estabelecido nos corações dos que o receberiam. Mateus 27:37 registra que Pilatos ordenou uma inscrição sobre a cruz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. João 19:19-20 adiciona que foi escrito em 3 idiomas: hebraico, latim e grego, para que todos lessem. Esta placa não era mera zombaria romana, mas proclamação profética involuntária da verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos 9:5, confirma a realeza étnica de Jesus, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Jesus é rei dos judeus por direito de nascimento, na linhagem real davídica. A promessa de Deus a Davi em 2 Samuel 7:12-16 foi clara: Estabelecerei o trono do seu reino para sempre, e será firme a tua casa e o teu reino para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa encontra cumprimento último em Jesus, que Lucas 1:32-33 identifica: O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não é reinado simbólico ou meramente espiritual, é promessa de governo literal sobre Israel restaurado. Mas aqui está o mistério profético. Embora Jesus seja rei dos judeus por direito de nascimento e tenha sido publicamente proclamado como tal em sua morte, a nação judaica como um todo ainda não o reconheceu nem o coroou oficialmente. Atos 3:19-21 fala de tempos de refrigérios que virão, quando venham os tempos da restauração de tudo. Romanos 11:25-26 revela: O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Zacarias 12:10 profetiza o momento futuro quando os olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele. Um dia, Israel reconhecerá Jesus como seu verdadeiro rei dos judeus, o Messias que rejeitaram, e então ele reinará visivelmente de Jerusalém, conforme inúmeras profecias prometem. Comente: Jesus é o verdadeiro rei dos judeus. Vamos ao próximo capítulo sobre seu título como Rei de Israel. Rei de Israel, o cumprimento das profecias messiânicas. O segundo título régio de Jesus é Rei de Israel, que possui conotação mais ampla e corporativa que Rei dos Judeus. Enquanto judeus, geralmente refere-se à etnia ou à tribo de Judá, especificamente. Israel engloba todas as 12 tribos e representa a nação como um todo em seu chamado e identidade pactual com Deus. Este título aparece pela primeira vez no Evangelho de João, quando Natanael, após ser chamado por Jesus, exclama em João 1:49: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esta confissão espontânea veio após Jesus demonstrar conhecimento sobrenatural ao ver Natanael debaixo da figueira antes de Filipe chamá-lo, um sinal messiânico que convenceu este israelita sincero de que Jesus era quem clamava ser. A figueira debaixo da qual Natanael estava não era mero detalhe biográfico. Na cultura judaica, estudar Torá debaixo de uma figueira era símbolo de busca espiritual genuína e espera pelo Messias. Quando Jesus demonstrou ver Natanael naquele momento particular, ele revelou onisciência divina que somente o Messias Rei prometido possuiria. A resposta imediata de Natanael, reconhecendo Jesus como Rei de Israel, mostra que ele entendeu a implicação. Este não era profeta comum, mas o próprio ungido de Deus.
Jesus confirma em João 1:50-51. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Coisas maiores do que estas verás. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Referência à escada de Jacó em Gênesis 28, identificando Jesus como a ponte entre céu e terra. O título Rei de Israel é proclamado publicamente pela multidão durante a entrada triunfal em Jerusalém. João 12:13 registra: Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Este evento cumpriu literalmente Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. A multidão reconheceu o simbolismo. Reis entravam em Jerusalém, montados em cavalos quando vinham para a guerra, mas em jumentos quando vinham em paz. Jesus deliberadamente escolheu o jumento para sinalizar que vinha primeiro como rei de paz, não de conquista militar imediata. Mas 5 dias depois, esta mesma multidão gritaria: crucifica-o, demonstrando a volatilidade da aclamação popular. Em Marcos 15:32, enquanto Jesus pendia na cruz, os principais sacerdotes escarneciam: se é o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. A ironia é devastadora. Eles rejeitaram o Rei verdadeiro exatamente quando ele estava cumprindo sua missão messiânica de morrer pelos pecados de Israel e do mundo. Isaías 53:3 havia profetizado: era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. O rei de Israel foi rejeitado por Israel, porque eles esperavam um conquistador político imediato, não servo sofredor, que primeiro precisava lidar com o pecado antes de estabelecer reino de justiça. Mas a rejeição não anula a realidade de sua realeza, nem cancela as promessas proféticas. Atos 1:6 mostra que, mesmo após ressurreição, os discípulos perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A pergunta não era se haveria restauração, mas quando. Jesus não corrigiu a expectativa de restauração nacional de Israel, ele apenas indicou que o timing pertence ao Pai. Atos 1:7. Romanos 11:1-2 é enfático. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. A cegueira atual de Israel é temporária e parcial, não permanente e total. Um dia, conforme Romanos 11:26, todo o Israel será salvo, quando o libertador vier de Sião. Então Jesus será finalmente reconhecido e entronizado como Rei de Israel restaurado, cumprindo literalmente as promessas feitas aos patriarcas e profetas. Escreva: um dia todo Israel reconhecerá Jesus como Rei. Próximo capítulo: Rei dos Reis. Rei dos Reis. Autoridade suprema sobre todos os governantes. O terceiro título régio de Jesus eleva exponencialmente acima dos 2 primeiros. Ele não é apenas rei de uma nação específica, Israel, judeus, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Título que aparece dramaticamente em Apocalipse 19:16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este versículo descreve Jesus no momento de sua segunda vinda, retornando como guerreiro conquistador montado em cavalo branco, liderando exércitos celestiais para julgar as nações rebeldes e estabelecer seu reino milenar. A localização do título, no manto e na coxa, indica autoridade militar e real, pois na antiguidade, guerreiros carregavam espadas na coxa e mantos reais exibiam insígnias de autoridade. O contexto de Apocalipse 19:11-16 é crucial para entender este título. Jesus é descrito como fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, com olhos como chama de fogo, muitas coroas na cabeça e o vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome inscrito que ninguém conhece exceto ele mesmo, EV.12, aponta para sua divindade incompreensível. Versículo 15 adiciona:
Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Esta não é a imagem de Jesus manso e humilde da primeira vinda. É o juiz todo-poderoso, retornando para estabelecer ordem divina sobre terra rebelde. O título Rei dos Reis declara que todos os reis terrestres, passados, presentes e futuros, estão subordinados a ele. Este título já havia sido antecipado em 1 Timóteo 6,15, onde Paulo chama Jesus de o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo escrevia cerca de 30 anos antes de João receber Apocalipse, mostrando que este título já era reconhecido na teologia apostólica primitiva. Deuteronômio 10:17 aplica título similar a Yahweh. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Aplicar este título a Jesus é declaração inequívoca de sua divindade. Ele não é mero representante de Deus, mas o próprio Deus em carne exercendo autoridade divina. Filipenses 2:9-11 confirma: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Daniel 2:47 registra Nabucodonosor reconhecendo o Deus de Daniel como Deus dos deuses e Senhor dos reis. Mas Daniel 7:13-14 vai além, profetizando sobre um como o Filho do Homem, título favorito que Jesus usou para si mesmo, a quem foi dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Jesus cumpre esta profecia. Ele é o Filho do Homem a quem foi dado domínio universal sobre todos os reinos. Apocalipse 17:14 descreve a batalha final. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Note que o resultado não está em dúvida. Ele vence porque sua autoridade é absoluta e preexistente. O que isto significa praticamente? Significa que todos os reis, presidentes, primeiros ministros, ditadores e governantes de toda a história humana, de Nabucodonosor a César, de Alexandre a Napoleão, de Hitler a Stalin, dos atuais líderes mundiais aos futuros, todos estão completamente subordinados à autoridade suprema de Jesus Cristo. Provérbios 21:1 declara: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Romanos 13:1 ensina: Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nenhum governante humano possui autoridade independente. Toda autoridade é delegada e temporária, mas Jesus possui autoridade original, inerente e eterna. Um dia, todo joelho se dobrará, voluntária ou involuntariamente, reconhecendo que há apenas um Rei dos Reis, e seu nome é Jesus Cristo. Comente: Jesus é Rei acima de todos os reis. Vamos ao capítulo sobre seu reinado global. Rei sobre toda a terra, domínio universal profetizado. O quarto título régio expande o alcance geográfico do reinado de Jesus para englobar literalmente toda a terra, não apenas Israel ou nações específicas, mas cada continente, cada país, cada ilha, cada território habitado. Zacarias 14:9 proclama profeticamente: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Este versículo está contextualizado no final de Zacarias 14, capítulo escatológico que descreve a segunda vinda de Cristo, sua luta contra as nações que cercam Jerusalém e o estabelecimento de seu reino milenar. A frase "naquele dia" é termo técnico profético, referindo-se ao dia do Senhor, período de juízo e restauração descrito extensivamente pelos profetas. O contexto imediato de Zacarias 14 é vívido e literalmente geográfico. Versículo 4 diz: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio.
Isto não é linguagem simbólica vaga. Nomeia localização geográfica específica, onde Jesus literalmente colocará seus pés quando retornar. Atos 1, 9, 12. Registra que foi exatamente deste Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu ao céu após ressurreição. E os anjos declararam: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele retornará ao mesmo local geográfico de onde partiu e dali estabelecerá governo global. Zacarias 14, 16, 17 continua descrevendo o reino milenar. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Este texto descreve a adoração obrigatória global durante o milênio. Representantes de todas as nações peregrinando anualmente a Jerusalém para adorar o Rei entronizado. Não é utopia espiritual vaga, mas descrição concreta de governo teocrático mundial com Jesus, exercendo autoridade executiva, legislativa e judicial direta desde Jerusalém sobre todas as nações. Salmo 2, 8, registra Deus Pai, dizendo ao Filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Esta não é promessa restrita a Israel, é herança global. Salmo 72, 8 profetiza sobre o Rei Messias. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Isaías 9, 7 declara: do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, desde agora e para sempre. Daniel 7,14 adiciona: foi-lhe dado o domínio, e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Miqueias 4:1-3. Descreve o milênio quando o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e ele julgará entre muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados. Mas há uma dimensão ainda mais profunda. Jesus não apenas reinará sobre a terra geograficamente, mas sobre toda a criação, incluindo dimensões espirituais. Efésios 1:20 e 22 declara que Deus o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e autoridade, e poder, e domínio, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Colossenses 1:16 afirma: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Seu domínio não se limita ao físico, abrange reinos angelicais, dimensões espirituais, toda a realidade criada. Um dia, conforme Filipenses 2:10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Seu reinado será literal, universal e inescapável. Declare: Jesus reinará sobre toda a terra. Último capítulo. Rei da Glória. Rei da Glória. A majestade que transcende descrição. O quinto e mais exaltado título régio de Jesus é Rei da Glória, encontrado no Salmo 24, os 7 e 10. Um salmo processional que descreve a entrada triunfal do Rei Divino. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A repetição enfática da pergunta, quem é este Rei da Glória? Seguida da resposta, o Senhor dos Exércitos, identifica Jesus como Yahvé, o Deus guerreiro de Israel que luta por seu povo. O contexto do Salmo 24 começa estabelecendo o direito de propriedade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. V.1.
Somente o Criador possui direito legítimo de governar sua criação. Versículos 13 e 6 descrevem quem pode subir ao monte do Senhor e estar no seu lugar santo. Apenas aqueles com mãos limpas e coração puro. Isto aponta profeticamente para Jesus, o único ser humano perfeitamente santo que satisfaz estes requisitos. Hebreus 7:26 o descreve: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Quando o Salmo 24 pergunta: quem é o Rei da Glória? A resposta definitiva é Jesus Cristo, Deus encarnado. O termo glória, hebraico kabod, significa peso, substância, esplendor visível da presença de Deus. Êxodo 40, 34, 35. Descreve a glória de Deus enchendo o tabernáculo de tal forma que Moisés não podia entrar, porque a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Reis 8, 10 e 11 registra a mesma glória preenchendo o templo de Salomão. Isaías 6, 1 e 4 viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel 1 e 10 descrevem a glória de Deus como fogo, bronze polido, luz ofuscante, querubins e rodas dentro de rodas, tentativas humanas de descrever o indescritível esplendor divino. João 1,14 faz conexão explícita entre esta glória e Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou literalmente significa tabernaculou. Jesus é o tabernáculo vivo, onde a glória de Deus reside corporalmente. João 2,11 diz que após transformar a água em vinho, Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A transfiguração em Mateus 17:2 revelou temporariamente esta glória. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Segundo Pedro 1:16-17 confirma. 7. Fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. A glória sempre pertenceu a Jesus, mas foi velada durante a encarnação. Será plenamente revelada na segunda vinda. Apocalipse 21:23 descreve a Nova Jerusalém celestial. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus é simultaneamente o Rei da Glória e a fonte de glória que ilumina eternamente. Hebreus 1:3 o descreve como o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quando ele retornar, virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16:27. Mateus 24:30 profetiza: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tito 2:13 chama sua segunda vinda de aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei da Glória virá em glória, e todo olho o verá. Não mais humilhado, mas exaltado. Não mais rejeitado, mas reconhecido. Não mais escondido, mas manifestado em todo o seu esplendor insuportável aos olhos humanos não redimidos. Escreva: Jesus é o Rei da Glória. Vamos à conclusão poderosa. Estes 5 títulos régios de Jesus Cristo revelam progressivamente quem ele verdadeiramente é e o que ele está destinado a fazer. Como Rei dos Judeus, ele possui direito legítimo de nascimento ao trono de Davi, através de linhagem real documentada nas genealogias bíblicas. Como Rei de Israel, ele cumpre todas as profecias messiânicas sobre o libertador prometido, que restaurará as 12 tribos e estabelecerá o reino davídico eterno. Como Rei dos Reis, ele possui autoridade suprema sobre todos os governantes terrestres e celestiais, não por conquista política, mas por direito de Criador e Redentor. Como Rei sobre toda a terra, seu domínio se estenderá literalmente de Jerusalém até os confins do planeta durante o reino milenar, quando nações peregrinam anualmente para adorá-lo. E como Rei da Glória, ele transcende descrição humana, manifestando o esplendor visível da presença de Deus
que um dia iluminará toda a criação eternamente. Mas aqui está uma aplicação pessoal crucial que não podemos ignorar. Estes títulos não descrevem apenas quem Jesus será no futuro escatológico distante, mas quem ele já é, agora mesmo, esperando ser reconhecido e entronizado. A pergunta penetrante que cada um de nós deve responder honestamente é: Jesus é apenas meu Salvador que me livrou do inferno? Ou ele é verdadeiramente meu Rei que governa cada área da minha vida hoje? Há diferença teológica profunda entre ter Jesus como residente na sua vida versus coroá-lo como presidente absoluto da sua vida. Quando você realmente o entroniza como rei pessoal, você não toma mais decisões independentes. Você consulta o rei. Você não escolhe mais carreira pelo salário. Você pergunta ao rei para onde ele te envia. Você não namora quem te atrai fisicamente. Você pergunta ao rei quem ele escolheu para você. Esta submissão não é escravidão, mas liberdade verdadeira. Porque o rei que governa é perfeitamente sábio, infinitamente amoroso e absolutamente confiável. A realidade profética é que um dia, voluntária ou involuntariamente, todo joelho se dobrará diante deste rei, conforme Filipenses 2:10-11 garante. Você pode dobrar seu joelho agora em adoração amorosa e viver sob seu governo benevolente, ou será forçado a dobrar no julgamento futuro, quando já será tarde demais para a mudança de destino eterno. Romanos 14:11 cita Isaías declarando: Vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Não é questão de se você se dobrará, mas quando e em que circunstância. Agora em graça ou depois em juízo. Apocalipse 6:15-17 descreve reis terrestres, grandes, ricos e poderosos, escondendo-se nas cavernas e rochas, clamando que as montanhas caiam sobre eles para escondê-los da face daquele que está assentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A resposta: apenas aqueles que já se submeteram voluntariamente a ele como rei e foram lavados no sangue do Cordeiro. O chamado urgente hoje é: coroa Jesus como rei da sua vida agora, voluntariamente, com alegria, antes que seja tarde demais. Não espere vê-lo retornar em glória terrível no dia do Senhor. Reconheça-o agora como rei, enquanto ainda há tempo de graça. Mateus 6:33 instrui: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz de Jesus seu rei prioritário, ele cuida de todas as suas necessidades secundárias. Quando você o entroniza, ele assume responsabilidade de guiar, prover, proteger e prosperar você, conforme seus propósitos eternos. E um dia, quando ele retornar visivelmente como Rei dos Reis para estabelecer seu reino, aqueles que já o coroaram como rei pessoal terão o privilégio de reinar com ele, conforme 2 Timóteo 2:12 promete: se sofrermos, também com ele reinaremos. Você não apenas será súdito no reino, você será corregente, governando juntamente com Cristo durante o milênio e por toda a eternidade. Então eu te pergunto diretamente neste momento: Jesus é apenas seu Salvador, ou ele é verdadeiramente seu Rei soberano que governa cada decisão, cada relacionamento, cada área da sua vida sem exceção? Se você ainda não o coroou como Rei pessoal, faça isso agora através de oração sincera. Senhor Jesus, reconheço que Tu és Rei dos judeus, Rei de Israel, Rei dos reis, Rei sobre toda a terra e Rei da glória. Eu te coroo agora como Rei absoluto da minha vida. Desço do trono do meu coração e te convido a assumir controle total. Não mais viverei independentemente, mas em submissão amorosa à Tua vontade perfeita. Reina em mim hoje, para que eu possa reinar contigo amanhã. Em Teu nome poderoso. Amém. Se você fez esta oração sincera, os anjos no céu estão celebrando neste momento porque você acabou de coroar o verdadeiro Rei que sempre mereceu este trono. Inscreva-se neste canal agora para aprofundar seu conhecimento bíblico. Curta este vídeo, comente declarando: Jesus é meu Rei, para fortalecer sua fé publicamente.
Ative as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Compartilhe urgentemente esta mensagem com todos que precisam conhecer os títulos régios de Cristo. E assista nossos outros vídeos sobre profecias bíblicas, Reino Milenar e Segunda Vinda. Gratidão a todos e assistam os outros vídeos do canal.